Neemias capítulo de número 2, o versículo número 11, que diz: E cheguei a Jerusalém, e estive ali durante 3 dias, e de noite me levantei, e poucos homens que comigo estavam, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para que eu viesse fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, sendo apenas aquele a quem eu estava montado. Glória a Deus. Permita-me fazer uma pequena oração, é necessário que eu faça, porque eu dependo da inspiração dos céus, eu dependo da inspiração de Deus, para trazer essa mensagem ao teu coração. Amado Deus e Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, te pedir a tua graça, mais uma vez, meu Senhor, ao som de ambiente, para que venhamos, meu Deus, trazer a revelação da tua palavra nesta noite para os teus filhos, para os teus santos que estão me ouvindo agora. Estamos vivendo um período de isolamento social, de quarentena, mas a tua palavra ela não pode cessar de ser divulgada, de ser propagada. Mas quem faz o convencimento das pessoas a chegar a ti, Senhor, é o teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, meu irmão Júnior, meu irmão pastor Iris Chaves, ali do Brejão, pastor Luiz Bezerra, que bênção estar aqui, sabendo que o Senhor está nos acompanhando nesta mensagem. Amados, existe aqui um segredo de Deus com a vida de Neemias. Neemias, no exilado babilônico, ele era um dos companheiros de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Misael, de Azarias, ou seja, de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ele também fazia parte dessa turma de jovens daquela época. Só que Neemias, ele tinha um comportamento exemplar de uma forma em que ele, tanto como os demais foram separados, ele foi recebido pelo rei da Síria, o rei Artaxerxes, para que ele viesse trabalhar no palácio como copeiro mor. Ele era de confiança do rei. E uma certa vez ele, de tanto fazer uma amizade bem precisa do rei da Síria, ou até mesmo podemos dizer do rei da Babilônia, ele chega para o rei e diz assim: rei, preciso-me de uns dias de folga para me fazer uma viagem na terra dos sepulcros do meu pai. Preciso visitá-lo. E o rei Artaxerxes abriu mão do trabalho dele e liberou, deu para ele aí uns dias, uns 15 dias, digamos. E ele, Neemias, sai em direção a Jerusalém. Só que ele não falou ao rei para onde ele ia, simplesmente ele diz para a cidade do sepulcro dos seus pais. E a Bíblia diz, amados, que ele chegando lá, em Jerusalém, na primeira viagem que ele foi só. E ele foi andando em cada canto da cidade de Jerusalém. Quando ele chega ali, ele começa a bater dentro dele uma tristeza profunda na sua alma, por ele se deparar na situação que se encontrava Jerusalém. Os portões queimados, os ferrolhos despedaçados, os muros derrubados. A cidade estava totalmente destruída pela invasão babilônica e outros países inimigos de Israel. Passando ele esse período, a palavra do Senhor diz que ele, logo que ele chega no palácio, o semblante de Neemias não era mais o mesmo. E logo que o rei observa e olha para a face de Neemias, percebe-se que Neemias, desde quando chegou de viagem, e que ele passa a trabalhar na sua função que lhe fora colocado, a Bíblia diz que Neemias servia ao rei
E ele dava de transparecer a tristeza na sua alma, refletindo no seu rosto. O que me chama a atenção, amados, é que o rei se preocupou com Neemias. Se você acompanhar comigo no capítulo de número 1, se você acompanhar no capítulo número 2, perdão, do versículo 1 que diz: sucedeu, pois que o mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, em que estava posto um vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei logo em seguida, porém nunca antes estivesse tão triste a minha alma diante dele. E o rei me disse: por que estás triste, homem? O teu rosto está abatido, por não estás doente? Não é isto senão a tristeza do teu coração? Então tomei eu muito em grande maneira, e disse eu ao rei: viva, ó rei, a minha alma. E supliquei ao rei: como posso eu estar alegre diante do que eu vi na cidade do sepulcro dos meus pais? Olha só, irmãos, isso aqui é algo interessantíssimo. Queridos, tem coisas que nós tenhamos que aprender a saber pedir, e não revelar todos os segredos que a gente tem com Deus. Deus colocou algo no coração do rei e fez com que Neemias, ao voltasse daquela viagem, fez com que Neemias se deparasse diante do rei, experimentando o vinho antes do rei beber, em seguida entregava para o rei. E o rei viu logo o esboço de tristeza na face de Neemias e percebeu que aquilo ali estava sendo gerado do coração. A Bíblia, ela diz claro que a boca fala do que o coração está cheio. E o rei Artaxerxes percebeu no mesmo instante e disse para ele: o que está acontecendo? Que desde quando tu voltaste da tua viagem, tua cara, o teu rosto está esboçando uma tristeza, que isso está refletindo do teu coração. E logo Neemias aproveitou na oportunidade que o rei deu essa oportunidade para ele conversar com o rei, até porque, amados, copeiro não conversava com o rei. Copeiro não tinha liberdade de falar com o rei de hipótese alguma, a não ser sim senhor, não sei, ou coisa desse tipo. Mas aí o Artaxerxes resolve olhar para ele, se compadeceu da tristeza de Neemias. E Neemias disse: como posso eu, a minha alma, o meu coração se alegrar? Porque, ó rei, depois que eu vim da cidade do sepulcro dos meus pais, meu coração se entristeceu, porque eu vi a cidade do sepulcro dos meus pais em ruínas, os muros derrubados, os portões queimados a fogo, posto em pó. Ah, quem me dera se eu pudesse voltar lá e restituir e reconstruir o muro da cidade do sepulcro dos meus pais. Sabe, querido, tem coisas que a gente tem que ter sabedoria na hora de pedir. Quando o rei olhou para aquilo e queria ver o seu copeiro mão alegre, ele começa a dizer assim para ele: o que é que tu precisas? Tu precisa de quê e de quantos dias para ir lá fazer a reconstrução da cidade do sepulcro dos seus pais? Cá aqui com nossos botões, meus amados. Você que está nos acompanhando aqui, você acha que se ele tivesse dito a cidade de Jerusalém é a cidade do sepulcro dos meus pais, você acha que ele iria se agradar e mandá-lo reconstruir aquela cidade ou não? Uma vez que foi eles mesmos que destruíram. Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Os mistérios de Deus, amados, é mistério. Não se pode conter. Sabe, naquela hora o coração esbalsa de alegria e o rosto dele começa a refletir a alegria da alma. E ele começa a fazer os pedidos ao rei. Ele falou: o tempo necessário que for para repor e reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, os muros dos sepulcros, da cidade dos sepulcros do meu pai.
Então ele pede ao rei que o rei lhe dê carta de recomendação para poder entrar pelas estradas aonde ali havia digamos assim, ele chama de aonde fica as árvores, né? Ele chama de Jardim do Rei, né? Floresta do Rei. Ele disse: me conceda uma carta de recomendação para o guarda florestal do palácio que cuida da floresta do rei, porque eu vou precisar de muita madeira, aleluia. Entregue para o Asaf, que é o guarda florestal do rei. E nisso ele foi pediu homens para trabalhar, pediu homens que tinham habilidade para trabalhar em todas as áreas de artes que ele pudesse trabalhar. Agora o que me chama a atenção, amados, é o segredo. Ele simplesmente recrutou as pessoas e levaram-na, todas elas, para trabalharem com ele. E alguém chega questionando algo, ele disse: estou fazendo uma grande obra para o Senhor e não posso parar. Louvado seja o nome do Senhor. O que você está fazendo nesses últimos dias? Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Nós estamos fazendo uma obra para o Senhor e não podemos parar de hipótese nenhuma. Não é nenhuma epidemia que vai barrar você a fazer a obra do Senhor. Se está dentro de casa, use essa ferramenta que você tem para alcançar centenas e dezenas de milhares de pessoas, para ajudar a reconstruir, aleluia, os sonhos de muitas pessoas. Ajudar a reconstruir a alegria da alma e do espírito de muitas pessoas. Claro que vão querer se levantar contra e não vão querer deixar você prosseguir nessa caminhada. Mas você não pode parar, porque você está fazendo uma grande obra para Deus. A recompensa venha do Senhor. Interessante que no versículo de número 6 ele diz: então o rei me disse, estando assentado junto com a sua rainha: e quando durarás essa tua viagem? Disse o rei: enquanto voltares. E aproveitou o rei e disse: envia-me então, perguntando-lhe: eu quero uma viagem de um certo tempo. Ele não disse o tempo correto, ele disse o tempo em que durar esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, não adianta nós queremos contar o segredo. Você tem um segredo com Deus, eu tenho um segredo com Deus, cada um de nós temos um segredo com Deus. Aí ele disse assim: dai mais, ó rei. Se o rei parecer bem diante de mim, me dê uma carta para os governadores da além do rio, para que me dê e doe para mim passagem direta, para que eu chegue até em Judá. Oh, aleluia! Como também, ó rei, uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, o guarda florestal, para que me dê madeiras para cobrir as portas que estão em pedaços na casa do sepulcro dos meus pais, para levantar os muros da cidade, da casa do sepulcro dos meus pais. Irmãos, ele foi tão inteligente que ele não falou que cidade era e qual era a região. Ele não disse a quantidade de madeira, a quantidade de homens. Ele pegou o necessário, diz quantos? O necessário para construir e reconstruir o muro. Aí interessante que bem aqui no versículo de número 9, ele diz assim: então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe carta do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e que estava em cativeiros. Olha só, meus irmãos. E ele disse: o que ouvindo Sambalate, o aramita, e Tobias, os servos amonitas, lhe disseram, trouxe palavra de desagrado, com grande desagrado, trazendo para mim de que alguém viesse
procurar o bom dos filhos de Israel. Sabe, ele chega, ouve uma palavra de desagrado quando começou a trabalhar. E ele disse assim: o que é que estão fazendo aí? Com que autorização vocês estão levantando esses muros? Com que autorização vocês estão trabalhando às escondidas? Vocês estão querendo se levantar contra o rei Artaxerxes? Porque essa obra, essa destruição foi ele que fez. Mas isso não é permitido que façais às escondidas do rei. Sabe, aí o povo que estava trabalhando já ficaram tristes, porque achava que Neemias estava trabalhando na clandestinidade. Tem muitas vezes, amados, a gente perde muitas coisas por não saber em que nós estamos nos envolvendo e quem nos comissionou e quem nos enviou para fazer esta grande obra. E quando ele viu que o povo ali ficaram recuados, Neemias logo disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, não se espante, não desanime, o Deus do céu nos fará prosperar, louvado seja o nome do Senhor. Interessante é que ele diz assim: olha, de noite eu cheguei em Jerusalém e estive ali 3 dias e 3 noites e me levantei, e eis que poucos homens que estavam comigo, eu não me declarei o que é que eu estava fazendo lá. Bem que eu paro e dou aqui uma ênfase nesta palavra. Amados, nem tudo que nós iremos fazer para a obra de Deus é para nós estarmos contando para alguém. Às vezes tem pessoas que preferem dar com a direita para que a esquerda fique vendo. Há um segredo entre você e Deus. E quando você tem esse segredo com o Senhor nunca jamais irá abrir mão de ti, porque Ele sabe que você é um escolhido dele e sabe guardar segredo. Tudo que nós falamos é o que o coração está cheio. Mas quando você fala com Deus aqui, o coração recepciona o que o Senhor fala, Lamá, Nagás, aleluia. Sabe, queridos, tem coisas na nossa vida que nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos projetos, os projetos e planos que Deus tem colocado para ti, ninguém pode roubar. O Senhor, Ele fez coisas tremendas nesses últimos dias e vai continuar fazendo, porque está tudo nas mãos do Senhor. Será restaurado toda a vida espiritual da igreja do Senhor aqui na terra. Com esta palavra, o Senhor está levantando você para nós levantarmos o reino de Deus cheio das bênçãos, cheio do avivamento, cheio de milagres, cheio de curas. Ah, por que tu está fazendo isso? Não interessa. O que interessa é que Deus está te levantando para esses últimos dias, seu pregador para esta geração, que não é uma geração corrupta, mas é uma geração de um remanescente de povo escolhido por Deus, porque estamos pregando para hoje, para uma geração que está abandonando a fé, para uma geração que dá crédito a ouvir as falácias de Tobias e de Sambalate, as falácias dos desistentes, das pessoas que correm com medo das perseguições, pessoas que abrem mão do sonho, que abrem mão de uma missão que Deus colocou. O Senhor te levantou para fazer uma missão na terra, e essa missão ela será cumprida. Se você não der conta, Deus irá levantar outro. Mas o Senhor levantou foi você nesses últimos dias. O Senhor levantou você para essa última hora. É através de ti que o Senhor vai levantar grandes homens de Deus. Não podemos parar nessa caminhada. Tem um muro para reconstruir? Construímos, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma obra para nós fazer? Façamos em nome do Senhor. Agora não precisamos estar relatando para ninguém o que é que nós iremos fazer, o que é que você vai fazer, o que você vai gastar, o que você vai investir, porque há um segredo entre você e Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esse segredo não é para ser contado para outras pessoas. Deixa eu contar uma historinha para você aqui, queridos, de uma das experiências que a gente tem com Deus. Muitas das vezes as pessoas olham para você e veem em você uma santa mulher e um santo homem de Deus. As pessoas começam a olhar para você e veem em você um homem de Deus,
e vem você uma mulher de Deus. Imagine, lá no capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, quando Eliseu chega na casa daquela mulher, que ela percebe que ele é um santo homem de Deus. Imagine se aquela mulher fosse perguntar para mim: conte o segredo, qual é o segredo que você tem, que a presença de Deus é viva na tua vida. A gente pode perceber Deus na tua vida. Já imaginou se ele viesse contar aquele segredo para ela? Ainda no capítulo de número 5, quando Naamã chega na casa de Eliseu, para que Eliseu venha curar ele daquela lepra, Eliseu lá dentro do quarto. Eliseu simplesmente, quando recebe o recado do seu auxiliar Geazi, quando Geazi disse: olha, rei, ô Eliseu, está ali fora o general Naamã, e ele está ali com muitos carros e muitos soldados. Eliseu já sabia que Naamã estava vindo em busca de um milagre. Eliseu tinha uma profunda intimidade com Deus, tinha um segredo com Deus, que não havia uma necessidade dele estar lá buscando, orando, porque o segredo que ele tinha com Deus era tão ímpio, aliás, era tão íntimo, que uma palavra que ele dava, Deus honrava. Sabe, quando ele diz assim: manda que esse Naamã, ou seja, a patente de Naamã não oferecia, não representava nada para Eliseu. Naamã era o general, e ele diz: diga para esse Naamã, aleluia. Por que ele disse para esse Naamã? Porque quem estava precisando do milagre era Naamã, não era Eliseu. Aleluia, aleluia. Você, quando tem uma intimidade com Deus, você diz assim: diga para essa enfermidade sair desse corpo. Por quê? Porque você está com a autoridade de Deus, você tem um segredo com Deus, e esse segredo não pode ser revelado a ninguém. Se você chegar a revelar o teu segredo para alguém, você acaba perdendo essa intimidade que você tem com Deus. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, amados, Naamã se ira. E lá de fora ele grita, ele disse: eu pensei que esse Eliseu vinha aqui se ajoelhar, orar por mim, colocar a mão na minha cabeça, rogar para o céu, para o Deus dele, para que eu me cure dessa lepra. Mas quem tem um segredo com Deus não manda contando nada para ninguém. E nem sequer se vende. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá de dentro ele disse: se quiser ser curado, 7 vezes nesse Jordão aí tu tem que mergulhar. 7 vezes. Qual era o segredo que ele tinha? Agora imagine, vamos lá para o livro de Reis, capítulo de número 11. Havia outro que tinha um segredo tanto com Deus, que ele não abriu mão daquele segredo. Quem era ele? Era Gideão. Gideão, ele tinha um segredo com Deus, porque ele sabia que a família toda estava se deixando levar pelas pressões. 6, 7 anos mais ou menos, os medianitas e amalequitas lhe roubaram toda a sua colheita. Mas ele resolveu mudar o local de pisar a uva com o lugar de malhar o trigo. E quando ele estava malhando o trigo no lagar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, em Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor se aparece diante de Gideão e diz assim: olha, Gideão, tu é muito amado no céu. É como se estivesse dizendo, querido, em outras palavras, existe um segredo entre você e Deus. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa, querido irmão, que está me acompanhando agora. Se possível, compartilhe essa live. Porque essa é um segredo entre você e Deus a respeito desta palavra. Por que estás abatido a tua alma? Por que estás entristecido a tua alma? Só porque alguém olhou para ti e disse: tu não sabe cantar, tu não sabe pregar, tu não sabe fazer isso. Por acaso ela é teu juiz? Existe um segredo entre tu e Deus. Gideão olhou para ele e disse assim: rapaz, eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor da tribo, a nossa tribo é a menor. A tribo de Benjamim é a menor. Mas ele disse: existe um segredo entre tu e Deus. Aleluia.
E se existe um segredo entre tu e Deus, o Senhor manda dizer que tu és muito amado no céu. Aleluia. Existe um segredo entre o crente e Deus. E esse segredo não pode ser revelado para ninguém. Uma certa vez, há muitos anos atrás, eu estava numa igreja. Chegou um obreiro e disse assim para mim: pastor, me diz aí qual é o segredo. Aonde é o seu lugar de você orar? Aonde é o lugar reservado que você tira assim, para você orar, para buscar? Qual é o segredo aí? Queridos, não tem segredo com pessoas. Pessoas não guardam segredo, mas Deus guarda o teu segredo. Oh, aleluia. Meu irmão Genivan Bispo, você é um escolhido de Deus. Minha irmã Fátima Carneiro, você é a escolhida de Deus. Meu irmão Júnior, você é um escolhido de Deus. Existe um segredo entre você e Deus. Meu querido pastor Luiz Bezerra, você é um escolhido de Deus. Olha lá no livro de Daniel, no capítulo número 3 também, até lá mais para frente. Daniel passou o que? Cerca de 21 dias orando a Deus. Irmãos, quem é que aguenta, hein? Será se existe no nosso meio? Eu não vou duvidar, existe. Ainda existe homem de Deus. Ainda existe mulheres de Deus. Ainda existe homem de Deus. São poucos, mas existe, ainda tem. E esse pouco que tem faz uma diferença muito grande. Quando Daniel orava intercedendo, pedindo uma resposta de Deus, 21 dias depois, os anjos do Senhor chegam para Daniel, coloca a mão no ombro e diz: Daniel, existe um segredo entre tu e Deus. Tu és muito amado do Senhor. Tu és querido do céu. Desde o primeiro dia que tu suplicaste a tua oração foi atendida. Ela só não veio logo, porque o inimigo, o príncipe da Pérsia, os principados, quis barrar a tua bênção, a tua resposta chegar de imediato. Mas existe um segredo entre você e Deus. E qual é o segredo? O primeiro, vou te explicar. Primeiro, servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor teu Deus, acima de qualquer coisa. Ama Ele e as suas obras, acima de seus bens, acima de teu trabalho, acima de tudo. Tema a Deus. Tema a Deus. Se envolva com as coisas de Deus e Ele irá se envolver com as tuas coisas. Aleluia. Se você que está me assistindo agora, que não são poucas as pessoas, muita gente aqui. Se tem alguém na tua casa doente, ou alguém que você conhece que está doente, você tem essa autoridade que Deus está te dando agora, para você repreender esse mal de vida aí aonde você está. Porque esse segredo está sendo reavivado no caderno de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, a primeira coisa que o Senhor faz é tirar aquele velho homem e colocar em nós uma nova criatura. É o que nós lemos agora há pouco aqui, no hino que nós cantamos, de número 196, que me chamou a atenção, nessa última parte do hino, irmãos, que diz assim, a última parte do hino, que diz assim: esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Perdão. Olha, irmãos, a escrita dessa letra deste hino, o Senhor me trouxe uma revelação nela, que há um segredo nessa letra, que o que é que vai ser tirada para brilhar em outro lugar? Somos nós, irmãos. Será o Espírito Santo de Deus.
no dia do grande juízo do Senhor, no dia do grande arrebatamento. É por isso que nós precisamos viver a cada dia na presença do Senhor, sem perder um dia sequer, sem perder um momento sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você se envolve nas coisas do Senhor, o Senhor se envolve contigo. Aí existe o segredo. Eu falei para aquele irmão e disse: irmão, meu maior segredo com Deus é temer a Ele. Mas o que ele queria saber mesmo, onde era que eu orava, se era no monte. Nada contra quem ora no monte, até porque eu já orei muito no monte quando eu era bem jovem ainda. Quando eu ainda não dirigia igreja, não tinha tanta experiência. E eu acho bonito e respeito quem ora no monte, mas de preferência quem vai sentar divulgando para onde é que vai. Tem pessoas que quando vai jejuar, ele fica divulgando, vai dizer: olha, eu vou jejuar, passar 3 dias sem pão, sem água, sem nada. Isso aí não é segredo, rapaz. Isso aí não é segredo, isso é exaltação. Tá querendo chamar a pessoa para si. Já imaginou se Neemias tivesse contado tudo que ele iria fazer, sem contar Tobias e Sanbalate se levantou contra ele? Imagine se ele tivesse contado. Você não pode de maneira nenhuma, e nem deve, contar o seu segredo para Deus. Assim como você que tem a sua família. Assim que você tem a sua família, você não pode de maneira nenhuma contar o seu segredo que você tem com Deus. Você não pode contar para ninguém. Isso é algo particular. Oh, aleluia! Alguém chega, como o próprio José lá no Egito. Imagine, olha que coisa interessante. Quando José estava lá, já vou encerrar. Quando José estava lá na casa de Potifar, que ele foi preso injustamente por uma calúnia, logo ele assumiu a chefia da carceragem. Demorou pouco, aí houve 2 homens presos, um copeiro e um padeiro. Tiveram os sonhos. E foi revelada a interpretação desse sonho pelo próprio José. E José fala para o copeiro e diz assim para ele: ó, lembra-te de mim quando tu estiver diante do rei. Só que o copeiro, 2 anos depois, foi que veio lembrar. Depois do sonho, da perturbação que o rei teve. E ele disse: olha, tem um homem que o Espírito de Deus está na vida dele. Quando José chega na presença do rei, o rei diz assim: é tu que adivinha, que interpreta sonhos? Ele disse: eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo, oh, aleluia. Esse é um segredo de atributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Portanto, meus amados irmãos, que fique aqui esse alerta, essa palavra para o teu coração. Não conte o teu segredo de hipótese alguma, seja lá de qual for a área. E segure essa intimidade que você tem com Deus e não perde ela por nada. Sabe, hoje eu senti assim a presença de Deus de uma forma tão maravilhosa. Eu estava indo no centro da cidade e num ato simples de dar-se uma ajudazinha para uma desses povos, desses pedintes, principalmente esses venezuelanos que tem na cidade aqui, e não é pouco. E logo em seguida eu senti aquela alegria tão grande, como se diz assim, que foi um dever cumprido. Depois eu senti Deus falando no íntimo da minha alma. Sabe, irmãos, Deus ainda precisa de nós aqui na terra para fazer a diferença. Ainda tem muita coisa para Deus fazer através de ti. Aleluia. Ainda tem muita coisa para Deus fazer através de você. Você foi um escolhido por Ele para fazer a diferença nesse mundo. Uns o Senhor coloca numa cadeira e só Ele tira. Se Deus te colocou nessa posição que você está, seja ela qual for, se for de ordem ministerial, se for de ordem eclesiástica,
se for de ordem de trabalho, seja qual for, segure, mas não revele o seu segredo a ninguém. Você tem um segredo com Deus. Deus, Ele está levantando para esta geração homens e mulheres que guardam segredo, e a obra será feita. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso que nós estamos alegres. Guarda essa palavra no teu coração. Diga comigo: eu estou fazendo uma grande obra para Deus e não posso parar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no seu amor e que a misericórdia de Deus te cubra e te use poderosamente nesses últimos dias na igreja aqui na terra. Se for para você pregar, querido, pregue como se fosse a última mensagem. Se for para você cantar, cante como se fosse o último hino. Se for para você evangelizar, evangelize como se fosse a última vez que você estivesse evangelizando. Se for para você orar, ore com intimidade. Ore como se você estivesse sentado no colo de Deus. Aleluia! Faça isso e o nome do Senhor será glorificado. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. Se for para pregar, repito, prega com unção, pregue com graça, pregue com sabedoria. Se for para cantar, cante com unção. Antes de você apresentar a Deus um louvor, apresente primeiro a Ele, atributando honra, glória e louvor para o Senhor. Se for para você pregar, pregue, mas pregue com autoridade em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre tudo em que você pôr as mãos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você, em nome de Jesus. E a paz do Senhor. Compartilhe esta mensagem, em nome de Jesus. Divulgue. E se você puder até editar ela, e se você tiver um canal no YouTube, você está autorizado a postar esta mensagem no seu canal no YouTube, ou no Instagram, no Twitter, onde você achar melhor. Está autorizado, em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor. E até a próxima, se assim, querendo Deus, o Senhor nos permitir. Um abraço e tenham todos uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Seja a hora que for, que as bênçãos de Deus estejam sempre na tua vida. A paz do Senhor.